Isso estava em consonância com a mentalidade difundida na época, e sendo assim, parecia plausível. Por que essa frase é importante? Porque em todas as épocas existem ideias que são plausíveis, né? Eu, lendo isso, pensava, por exemplo, na reforma de Lutero. Se nós olharmos a crítica que Lutero faz às indulgências, é óbvio que é plausível, né? E tantas outras críticas que Lutero fez e outros reformadores, né? O problema dessas reformas é quando elas ferem a unidade da igreja. Então, e justamente o documento é interessante porque fala da unidade da fé, né? Nicéia buscou estabelecer aquilo que era a unidade da fé. Agostinho, que é um pouco posterior a Nicéia, ele viveu alguns anos depois, e vamos dizer que cerca de 70 anos depois de Nicéia, refletia também sobre esses problemas, encontrou na igreja africana um grande cisma, que era o cisma donatista, né? Que tomava o nome de Donato, um bispo daquela região, e que dividiu realmente a igreja, tanto que o que nós vemos muitas vezes hoje nas nossas cidades, né? Então nós vemos uma igreja católica, uma igreja batista, uma igreja do Reino de Deus, uma igreja... Na África de Agostinho já acontecia, mas só tinha a igreja dos donatistas e dos católicos. E Agostinho lutou muito, e aqui é o traço fundamental, lutou muito pela unidade da igreja, para que os donatistas e os católicos voltassem a ser só uma coisa, mas não fazendo isso, e eu acredito que esse seja o ponto fundamental, em modo que nós chamamos teologicamente de irênico ou irenismo. Quer dizer assim, não, está tudo bem, está tudo certo, podemos nos aceitar, está bom que eles falam, que nós falamos também. Não, isso não é um diálogo sincero. O diálogo sincero se dá quando você expõe qual é a sua posição, escuta a posição do outro, busca conciliar as posições, né? E eu acho que esse documento, que foi tão polêmico do dicastério, vocês devem ter escutado, o documento é Mater Populi Fidelis, o grande problema é Maria é corredentora ou não é, e toda essa discussão. Eu acho que esse documento do dicastério, que foi aprovado pelo Papa Leão, ele segue muito essa lógica, apresentar qual é a doutrina e o pensamento católico, mas tendo em conta a unidade, né? Porque quando nós vamos ler as posições mais radicais que criticaram o movimento, vão muito na linha daquilo que o Frei Mário estava comentando, são aqueles grupos que querem se fechar, né? Quer dizer, nós e eles, e me parece que é o contrário justamente do in illo uno uno, ou seja, naquele que é um somos todos um, onde nós vamos buscar a unidade. Então, acredito que esse documento, ele tem essa sensibilidade ecumênica, de diálogo com os outros, né? E aí, essa é o ponto, essa é a frase. Quando o Papa estava na Turquia, na celebração da Divina Liturgia, na festa de Santo André, estava presente o patriarca Bartolomeu, o Papa disse essa frase que eu acho impactante, que diz muito respeito ao papado dele. Abro aspas e cito: desejo confirmar que, em continuidade com o que foi ensinado pelo Concílio Vaticano II e pelos meus predecessores, perseguir a plena comunhão entre todos os que são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, entre todos os cristãos, no respeito pelas legítimas diferenças. Esse é um ponto fundamental. Respeitar as diferenças que são legítimas. Porque isso existe. Por quê? Porque unidade não é uniformidade. Não é sermos todos iguais, né? Essa parte me tocou muito, é uma das prioridades da Igreja Católica, em particular do meu ministério de bispo de Roma, cujo papel específico a nível da Igreja Universal consiste em estar ao serviço, a ideia de autoridade, ao serviço de todos para
construir, poderíamos colocar aqui, aumentar, fazer crescer e preservar, 2 pontos fundamentais, a comunhão e a unidade. Então, eu acho que essa fala dele me tocou muito, me fez reler todo o livro a partir dessa perspectiva da comunhão e da unidade. E essa busca é importantíssima. Por quê? Por uma coisa muito simples. Se nós cristãos queremos anunciar ao mundo o amor de Deus e entre nós estamos divididos e em luta, vocês acham que alguém vai acreditar em nós? Não vão acreditar. Então, primeiro sinal é a busca da comunhão e da unidade com os irmãos mais próximos. Bom, terceiro ponto, que na verdade eu vou só acenar, porque acredito que o Frei Luiz, ao tratar um pouco até porque eu me baseei muito naquilo que o Frei Luiz escreveu no artigo, então, que é a busca pela unidade entre as religiões e com os povos. Eu percebi também, sempre nessa viagem do Papa Leão, quando ele foi ao Líbano, ele disse uma frase que eu anotei aqui e que me parece interessante. Nesta direta terra, que cada chamado à oração, ele está numa terra onde a maioria são de muçulmanos, né? Chamado à oração, se una num único hino que se eleva aos céus, não apenas para glorificar o Criador misericordioso do céu e da terra, mas também para erguer uma súplica sincera pelo dom divino da paz. Eu acredito que 2 pontos são fundamentais: a paz e a justiça, para que haja uma unidade entre as religiões e os povos. Por quê? Porque são 2 valores comuns, né? Sobre esse tema da justiça, eu relendo depois o artigo que o Frei Luiz escreveu, ele fala tem 3 aspectos, inclusive um deles é a própria unidade, né? Mas o primeiro aspecto é o que mais me chamou a atenção, que é o amor, né? O Frei Luiz apresenta muito bem. Na perspectiva de Agostinho, o amor, ele vai ordenado, organizado. Se nós queremos construir uma sociedade mais justa, se nós queremos construir um mundo de paz, superando todos esses conflitos que aumentaram em modo exponencial nos últimos anos e que nós não conseguimos entender, não conseguimos nem falar sobre tudo isso que nós estamos vivendo. Se nós queremos buscar essa paz e essa justiça, isso nasce de uma ordem dos amores que começa por nós mesmos, né? Então Agostinho diz: se eu amo desordenadamente, faço um exemplo, o poder, se eu amo desordenadamente os meus próprios objetivos, eu não estou nem aí se eu vou lá e vou destruir o povo, se eu vou lá, vou entrar no outro país e pegar uma parte dele. Agora, se o meu amor maior é pelo próximo, por aquele que é como eu, então eu vou me importar, vou falar, por que eu vou destruir esse povo, se nós somos todos iguais, né? Se nós somos todos seres humanos. Então, essa perspectiva de organizar o amor, acredito que seja um ponto de partida, desde do agostinianismo e desde o cristianismo, para promover justamente esses 2 valores que podem gerar uma unidade entre as religiões e entre os povos, que é a justiça e a paz. Por isso, caros irmãos e irmãs, a busca pela unidade deve, sobretudo, ser fundada sobre o amor, precisamente sobre a ordem dos nossos amores, gerando caminhos de paz, comunhão, unidade e justiça. Muito obrigado pela atenção de vocês.